O assassinato de um motorista de aplicativo em setembro de 2019 ficou registrado em áudio e vídeo. Mas nem as imagens, laudos e depoimentos produzidos ao longo de 2 anos de investigação foram suficientes para que a polícia chegasse aos criminosos. Em setembro, a Justiça arquivou, no ano passado, o inquérito que apurava a morte de Marco Aurélio Roncoli Filho, de 30 anos, e o crime ficou impune. Na Europa, de cada 10 homicídios, 9 são solucionados. Já no Brasil, de cada 10 homicídios, apenas 3 são solucionados. Quem matou Marco Aurélio? Quem matou José, Maria, João, Inês, Paulo, Isabel, Carlos, Elisa? Quem os matou? Se o Ministério da Justiça de Flávio Dino tem motivos justos para investigar quem matou Marielle Franco, tem o dever de descobrir quem matou Marco Aurélio, José, Maria, João, Inês, Paulo, Isabel, Carlos e Elisa. Vai fazê-lo? Não. Ao governo Lula, parece, só valem as vidas das autoridades que fazem o L. Lamentavelmente. Boa tarde, eu sou Thiago Pavinato e está começando Linha de Frente desta segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Hoje os nossos convidados são Deise Tchocari, Alexandre Bissoli, Elaine Keller e Fernando Capês. Nós teremos a sua companhia até às 16 horas. Espero que vocês também sejam a nossa. A Polícia Federal apreendeu hoje o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os agentes também cumpriram outros mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro no âmbito da Operação Elpis, que é a deusa grega da esperança. Maxwell tinha sido condenado a 4 anos de prisão por atrapalhar as investigações sobre o assassinato da vereadora, mas cumpria a pena em regime aberto. Ele era dono de um carro onde foram encontradas armas usadas no crime. Essa nova prisão aconteceu depois de uma delação premiada feita pelo ex-policial Elcio de Queiroz, que está preso por participação na morte de Marielle Anderson. O ministro da Justiça, Flávio Dino, explicou o que o ex-PM disse na colaboração. Vamos ouvir. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Dino também disse que essa delação coloca o caso em um novo patamar e que isso vai dar um novo impulso à identificação dos mandantes do assassinato. O ministro afirmou ainda que nas próximas semanas devem existir novas operações com base nas provas colhidas hoje. Bom, que caso mais louco. Eu não estou falando da morte da Marielle, porque no Brasil se morre muito, no Brasil se assassina muito. E como eu falei no meu texto de abertura, não se soluciona. Mesmo com vídeos, não se soluciona. Assassinos não vão presos. E em 2018, quando o ministro da Justiça e da Segurança Pública era o Raul Jungmann, ele tentou federalizar o caso. Não conseguiu. O STF não, o STJ, que é quem decide, né, o caso de federalização, que é a transferência da competência da Polícia e da Justiça do Estado onde ocorreu o crime para a Polícia Federal e a Justiça Federal, foi negada. O Flávio Dino, quando assumiu, ele tentou federalizar o caso de novo, mas a Polícia Federal só pode atuar no caso de drogas, fronteiras e crimes interestaduais.
E a federalização acontece quando se comprova a incompetência do Ministério Público do Estado onde ocorreu o crime e da Polícia Civil e Militar do Estado onde ocorreu o crime. E este ano, mais uma vez, o STJ reafirmou que a Polícia Federal não tem competência. Mas mesmo assim, Flávio Dino passou por cima da decisão do Superior Tribunal de Justiça, abriu uma investigação paralela e até conseguiu uma delação premiada. Agora, que valor tem, professor Capês? Uma prisão feita e buscas e apreensões feitas, provas colhidas e delações firmadas por um órgão da persecução penal que é incompetente para esse crime. Muito boa tarde, Pavinato, boa tarde aqui a Deise, o Bissoli, a Elaine Keller, minha amiga, polêmica Elaine Keller, e a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Primeiro, é importante ressaltar, e você o fez, o altíssimo índice de homicídios que são cometidos em nosso território. Para você ter uma ideia, a Venezuela tem 56 homicídios a cada 100 mil habitantes. O Brasil está com uma taxa de 35 homicídios a cada 100 mil habitantes e o índice de tolerabilidade estabelecido pelas Nações Unidas é de 9 homicídios a cada 100 mil habitantes. Nível de tolerabilidade. Acima desse nível, torna-se insuportável. No Brasil ainda mata-se muito, mata-se impunemente. Os índices de solução de homicídios são índices baixíssimos e o Estado não tem estrutura para levar adiante essa investigação. No caso de Marielle Franco, deve-se ressaltar não só o assassinato de uma vereadora no exercício da sua função, porque isso também é grave. Nós tivemos aqui em 1998 o assassinato de um promotor de justiça que participou de uma investigação sobre fraude em combustível, homicídio cujo mandante foi o dono do posto de combustível que ele investigava. Nós tivemos um juiz assassinado no Espírito Santo. E as autoridades são o tempo todo guindadas a sofrer esse tipo de ameaça. Então, é necessário, sim, a apuração dos crimes de homicídio. A impunidade gerada pela ineficiência na descoberta da autoria fica como um combustível permanentemente incentivando, estimulando a prática de novos homicídios. É importante, sim, que haja um esclarecimento desse crime. Claro que é um crime bárbaro, como tantos outros homicídios. Uma vereadora que, ao que tudo indica, estava fazendo uma investigação e denunciando práticas de organizações criminosas em comunidades. O buraco aqui é mais embaixo, não se trata, a meu ver, de um crime político. Por tudo que já se levantou a respeito disso, isso tem a ver com homicídios encomendados por organizações criminosas. Agora vamos ao ponto que você colocou. A investigação estava estagnada. Quem está conduzindo essa investigação é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Não é a primeira vez que o Ministério Público Estadual, aqui em São Paulo já se fez isso, se socorre da excelência do trabalho da Polícia Federal, quando muitas vezes se entende que aquela investigação pelas autoridades locais não prossegue. Nós temos aqui em São Paulo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é um órgão de elite, dos mais avançados do país. Mas não é isso a realidade que ocorre em todos os outros locais. Então, o Ministério Público pode se servir da Polícia Federal. A questão que se coloca aqui é a seguinte: essa delação premiada, ela tem que ser analisada com muito critério, com muita técnica, porque embora seja um crime, um assassinato de uma política, o assassinato de uma pessoa no exercício de uma função política, essa investigação não pode ser política. Essa investigação precisa ser técnica, para que o verdadeiro culpado não fique impune. E essa investigação também tem que estar concentrada nos fatos e não em pessoas. Não se parte de uma investigação querendo incriminar uma pessoa, sugerindo quem quer que seja mandante. Parte da análise concreta dos fatos, dos indícios, e a partir dali a investigação vai evoluindo. Eu não conheço todos os detalhes da delação. Eu não tenho todos os elementos que foram fornecidos pelo colaborador, pelo delator. É necessário que esses elementos sejam confrontados com provas concretas já produzidas
e que a polícia vá atrás das informações por ele fornecidas, porque delação em si não vale como prova. Ninguém pode ser condenado com base em delação. Pior, nem mesmo a denúncia pode ser recebida com base exclusivamente em delação. A delação não é prova, é um caminho para que se persiga a prova. E todos nós esperamos, sim, que pelo menos nesse caso, desse crime escabroso, hediondo, que mata uma mulher, uma vítima inocente no exercício da sua função, venha a ser plenamente esclarecido, com provas técnicas, robustas, capazes de levar os verdadeiros culpados à condenação pelo tribunal do júri. É muito importante que a gente faça essa distinção. Crime, assassinato covarde de um político, de um caso uma política. Investigação técnica, provas concretas, não políticas, para que se chegue no verdadeiro mandante. Que, repito, o meu faro de 36 anos de Ministério Público diz que tem a ver com organizações criminosas ligadas a tráfico de drogas e outros crimes. Agora, mas a questão é a seguinte, eu não consigo, depois que eu vi muita gente da Lava Jato, Bissoli, você solta. Por quê? Porque a 13ª Vara de Curitiba Federal não era a competente. Porque a coleta de provas foi ilegal. O que a gente viu aqui é uma operação da PF montada à revelia do Ministério Público do Rio, à revelia da Justiça do Rio de Janeiro, à revelia da Polícia do Rio de Janeiro, em clara afronta à Constituição, em clara afronta a uma decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí nós tivemos tem um preso preventivo que fez um acordo de delação e teve busca e apreensão, que eu acho que não acharam muita coisa, porque se tivessem achado, Flávio Dino já tinha falado, se fosse tão sigiloso assim, ele guardava para ele, não tinha feito comício hoje. Será que o STF, se chegar a alguma conclusão, ele vai manter o entendimento que derrubou a Lava Jato, ou nesse caso em específico, a PF ela pode ter um trabalho incompetente contra o STJ, ela pode passar por cima de uma decisão, de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a Constituição não vale mais nada. Como é que é? Renato, primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a todos os colegas de bancada, a nossa audiência que nos acompanha hoje. Nós temos alguns pontos muito interessantes nesse caso. E eu gostaria de começar por um deles, que não é necessariamente a resposta ao que você me perguntou, e vou concluir com ela, mas é dizendo que há dias atrás nós vimos um episódio acontecer em Roma, em que supostamente pessoas teriam ofendido, hostilizado o próprio ministro e o filho do ministro, então, Alexandre de Moraes, ali participando de um evento, e que aí daquilo desdobraram algumas operações que o país acompanhou. E o que a gente via na internet em relação àquele fato era a pergunta: peraí, nós estamos mobilizando a Polícia Federal rapidamente para isso e o caso Marielle até hoje não foi discutido. Isso a gente viu várias pessoas comentando naquele momento. Eis que uma semana depois de uma série de questionamentos em relação a isso, como se tivesse priorizado um caso de menor potencial que tinha acabado de acontecer, em detrimento de outro que há muito se perguntava a respeito, vem essa ação. Coincidência, eu perguntaria a todos. É só olhar nas redes o que todos se perguntavam a semana passada. Coincidência? Ou é o que a gente chama de cortina de fumaça? Ou será que foi deliberada essa ação e agora feita da forma como foi para criar uma cortina de fumaça ao que se discutia semana passada? Então esse é o primeiro ponto. E aí vem o segundo ponto. Será que para se criar essa cortina de fumaça, se passa por cima do devido processo legal? Se passa por cima de decisão de tribunais superiores que entenderam a competência da investigação do caso? Se passa por cima do sigilo do processo? Porque, ora, eu posso divulgar que foi com base na delação, mas não posso dizer quais são os outros elementos a corroborarem a delação, já que é sabido no país de que não pode fazer nada com base apenas em delação. Então, se tinham outros elementos, por que alguns elementos são sigilosos e a delação não é? E o conteúdo da delação? Porque não foi simplesmente o ministro da Justiça vir a público e dizer, olha, com base no conteúdo da delação, houve essa atual operação. Não, foi explicado o que foi falado na delação. Conteúdo que, em tese, se é sigiloso em relação às provas que corroboravam a delação, também a delação e seu conteúdo não poderiam ter sido disponibilizados. Me parece que aí já existe irregularidade de toda a natureza. E aí, quando eu for procurar a questão do sigilo e falar assim, está em sigilo, não está em sigilo o caso,
O que a gente relembra em relação a sigilo? Teve uma coisa, Pavinato, que foi retirado o sigilo em relação ao caso Marielle em janeiro desse ano. Foi o sigilo de 100 anos que o Bolsonaro tinha colocado a respeito de algumas trocas de mensagens de alguns embaixadores do Itamaraty a respeito do caso. E sabe o que dizia uma das cartas, datada de janeiro de 2020? Era a resposta do então embaixador em Paris, em relação ao questionamento do Partido Socialista da França, o senhor Luiz Fernando Serra. Sabe o que ele diz naquela resposta aos parlamentares daquele partido? Ele diz, abre aspas, a diferença do caso Marielle Franco e do assassinato do prefeito Celso Daniel de Santo André, ocorrido em 18 de janeiro de 2002, nunca foi esclarecido. Aduzi que jamais tinha sido identificado o autor intelectual de que a tentativa do assassinato contra o também então candidato Jair Bolsonaro não tinha ocorrido. E deixei de registrar que esses dois crimes, Celso Daniel e Bolsonaro, são tão graves quanto aqueles aos quais os parlamentares ora se preocupam. Ou seja, se vão defender alguns que em relação ao João, a José, a Maria, a Marielle tem uma repercussão maior a sua investigação porque era um agente político, uma agente política, o que dizer em relação ao senhor Celso Daniel, que era um prefeito, e em relação ao senhor Jair Bolsonaro, que liderava as pesquisas naquele momento e veio se tornar presidente da República? Então, qual é a prioridade em relação a uma investigação, a se chegar em mentor intelectual de um caso ou de outro? E qual é a preocupação, então, em relação a exclusivamente a, como disse o Pavinato aqui, quem faz o L? Me parece que é deixar de ter a Polícia Federal como instrumento de Estado que busca responsabilizar os culpados por crimes, independente do nome da capa dos autos, e começar a escolher exclusivamente operações que dão holofote e que trazem cortina de fumaça, escolhendo sim qual é o nome da capa do inquérito que se busca priorizar nas ações da Polícia Federal. E também não podemos esquecer do Toninho, prefeito de Campinas, o Toninho também, do PT. Também. Só um comentário aqui. A federalização do caso, ela depende de um pedido do Procurador-Geral da República. O ministro da Justiça pode pedir ao Procurador-Geral da República que suscite o deslocamento da investigação para a Polícia Federal. E ele pede ao STJ. O ministro da Justiça não pode determinar e se intrometer na investigação. Aqui, viu já quando foi indeferida a federalização do caso, porque a federalização pressupõe a incapacidade das autoridades estaduais de levar adiante o caso. Então, sai da mão do Ministério Público do Estado e sai da mão da Polícia Civil que está investigando. O Ministério Público aqui está dizendo o seguinte, não haverá, ele lançou uma nota, né? Ele baixou uma nota, dizendo assim, o Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da Força Tarefa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado para o caso Marielle Franco e Anderson Gomes, o motorista que foi assassinado também, esclarece que o deslocamento de competência para a esfera federal da investigação sobre o duplo homicídio que ceifou as vidas de Marielle Franco e Anderson Gomes não afastará a dificuldade e a complexidade do caso, que não foram superadas quando o Ministério da Justiça constituiu força-tarefa para auxiliar as instituições estaduais em momentos anteriores da investigação. A dificuldade na elucidação do crime passa pelos detalhes do caso e pelo profissionalismo dos executores do crime, identificados pelas instituições estaduais, e não pela ausência de empenho das instituições estaduais. Exato. Então, por isso o STJ indeferiu. E aí o que acontece é o seguinte, quando você tem uma delação como essa, é preciso investigar como ela foi obtida, quais são os seus elementos, porque a chance de haver uma anulação, nesse caso, é grande. Então, é importante que haja o Ministério Público Estadual, a Polícia Estadual do Rio atuem em sistema de força-tarefa. É diferente de federalizar. Você chama a Polícia Federal, constituem todos uma união, e quem comanda a investigação e faz as divulgações são as autoridades estaduais. É o promotor de justiça designado para encabeçar essa investigação. É ele que faz a denúncia, é ele que vai sustentar a acusação no júri. Cabe a ele que profissional e tecnicamente levará isso adiante, fazer esse tipo de comunicação. Qualquer conotação que se dê de que o caso deixou de ter uma investigação técnica para ter uma investigação política, é péssimo para a Polícia Federal. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. O Flávio Dino passou por cima do Judiciário e do Ministério Público. Só para complementar, eu assisti hoje, teve
aí uma fala ao vivo do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal que estão atuando no caso, né? Eles fizeram uma coletiva à imprensa agora na hora do almoço e aí o Ministério Público do Rio de Janeiro, Capês, eu vi a disse entrevista. que já foi homologado e quem homologou foi o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, a delação premiada e aí até premiada, né? Agora virou esse jargão. Inclusive eles disseram o seguinte, que por óbvio eles avaliaram se tinha ali validade naquilo que estava sendo dito por Rony, pelo Elcio, mas a partir de algumas provas que eles já haviam coletado no trabalho de investigação, eles viam que batia as informações que ele passava com aquilo que eles tinham de indícios e de provas. Então eles aceitaram, mas isso não vai tornar ele um réu em liberdade, ele vai continuar preso, só que ele deverá ter alguns benefícios por conta da delação. E foi a delação dele que, de fato, fechou aí o ciclo de descobrir quem executou, né? A fase de execução do crime. Agora, o que se espera é saber de quem partiu a mentoria, né? De quem foram os mandantes, né? Quem mandou matar Marielle, ainda não se tem essa resposta. Eu vi essa entrevista, a questão é a seguinte, uma coisa é você organizar uma força-tarefa sob o comando das autoridades estaduais que estão investigando. Isso tudo que nós estamos falando é importante, porque depois se cria uma discussão sobre nulidades processuais, de quem é a competência, e no caso do Ministério Público a expressão não é competência, é atribuição. Quem tem atribuição para acompanhar a investigação, a produção das provas... Mas a pergunta é, existe essa força-tarefa? Pelo que se entendeu... Estadual, federal? Eu vi o promotor estadual dando essa entrevista e, na verdade, ele está sufragando o trabalho que foi feito pela Polícia Federal, o que indica que estava atuando em sistema de força-tarefa, o que é diferente de federalizar, de tirar do Estado e levar. Então, eu acredito que deveriam se deixar, o ministro da Justiça, que é uma autoridade política, deveria deixar essa comunicação exclusivamente para as autoridades estaduais, por uma questão organizacional. Segundo, a delação premiada não fecha ciclo de execução. A delação premiada fornece elementos capazes de levar um aprofundamento da investigação que fecha. Pode ter mais gente envolvida. E tem. Pode ter outras pessoas que estavam fazendo o disparo, podem ter outros que estavam, por exemplo, protegendo a área enquanto era feita a execução. Então, eu acredito que está sendo feito de uma maneira técnica, mas é preciso transparecer isso. Porque é um crime gravíssimo, uma moça jovem no exercício da função, morta covardemente. E quando você mata um agente político, quando eu falo agente político, não é só político, juiz, promotor, delegado, enfim, quando você mata um agente político no exercício da função, você está praticando um crime contra o Estado, está diminuindo a capacidade do Estado de atuar representando a população. Mas é o que o Bissoli falou aqui agora, o Bissoli falou isso, e Celso Daniel? E Toninho do PT, Deise? E aí? E quem mandou dar a facada no Bolsonaro? Exatamente. Então, aconteceu na época. Aliás, a facada no Bolsonaro aconteceu depois. Foi. Não é porque não tem esse empenho, porque é o diabo que foi esfaqueado. Olha, Pavinato... Agora são 14 horas e 29 minutos. Tu sabe que quando eu estava vindo aqui para a linha de frente hoje e eu vi a pauta, uma das primeiras coisas que eu pensei, e óbvio, eu acabo sempre tendo uma leitura um pouco diferente das coisas, porque a minha formação é em sociologia e ciência política, mas uma das primeiras coisas que eu pensei foi, será que a gente vai ficar na pauta da Marielle ou a gente vai expandir isso? E aí quando tu abriu o programa aqui, que tu deu os dados da Europa e tu fez esse questionamento todo em relação a outros assassinatos conhecidos aqui no Brasil, outros homicídios conhecidos e outros nem tão conhecidos, eu pensei, poxa, a gente está no debate certo. Porque a gente tem um problema de segurança pública no Brasil. É óbvio que o caso da Marielle ele tem que ser resolvido, como o Capês falou, Bissoli, a Elaine, que é um agente político que foi assassinado no seu serviço, no seu trabalho. Mas a gente tem uma questão que é muito maior. E aí eu, como
uma parte da minha formação em sociologia, me parece, o Bissoli tocou num ponto aqui muito discretamente, que para mim ele é muito importante. Me parece, às vezes, que a motivação ela é muito mais por estar debaixo dos holofotes do que por uma motivação de efetivamente resolver, porque senão essa questão, a própria questão da segurança pública, em primeiro lugar, ela teria sido muito mais debatida durante o período eleitoral e ela teria sido debatida nesses primeiros meses de governo. E se tem uma coisa que a gente não ouve esse governo falar, é a questão da segurança pública para resolver o problema da população. E aí, só para a gente trazer alguns dados aqui em cima do que eu quero falar, e eu acho que esse número que tu trouxe no início do programa aqui, de que na Europa de cada 10 casos, 9 são solucionados, o Capês falou de um número aqui que no Brasil, de cada 35, em cada 100 mil pessoas, 35 são assassinadas. A gente teve nos últimos 30 anos um aumento, imagina, eu tenho pouco mais de 40 anos, eu passei a minha vida ouvindo e tendo medo da violência, porque nos últimos 30 anos o aumento da violência no Brasil ele cresceu 83%. E aí, para a gente ter um efeito de comparação, a gente costuma normalizar coisas que não são normais. Mas no Brasil, a cada ano, em torno de 50 mil pessoas são vítimas de homicídio. É o mesmo número de vítimas de soldados americanos na Guerra do Vietnã. Só que a gente esquece e a gente normaliza coisas que não são normais. Se a gente tivesse uma política voltada efetivamente para a segurança pública, aí só para trazer uns dados aqui, o governo Lula liberou agora bilhões em emendas para o Congresso. Se a gente aumentasse em 10% o efetivo policial, que não se discute essa questão policial no Brasil, apenas para penalizar o policial, a gente teria uma diminuição de até 4% no caso de homicídio, uma economia aos cofres públicos de mais de 600 milhões. Parece pouco quando a gente vê esses números liberados em emendas para o Congresso de 1 bi, 2 bi, 3 bi, mas isso é muito se a gente fosse um país normal. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É claro que o caso da Marielle deve ser investigado dentro dos limites da lei, com a tecnicidade que se exige. Mas a gente tem um problema muito maior no Brasil, que eu acho que foi o crucial desse programa, que para mim faz ter sentido toda a discussão. A gente não olha para as outras pessoas, a gente não olha para as pessoas que não estão debaixo do holofote. E isso é um problema. A gente vai de uma inércia política para uma inércia da sociedade.